Professores, estão enxergando agora? Sim, perfeito. Maravilha. Bom, pessoal, Sim. Então, só resgatando o início da nossa conversa nas duas últimos encontros, a gente parou no desafio dos professores, né, em procurar conhecer o máximo possível a metodologia do jogo, e essa parte que a gente está agora é aquela parte que o Wilton Santana, então, questiona, né, os grandes desafios do professor sair de uma metodologia mais tecnicista, mais tradicional, de aprender a jogar futsal através de exercícios específicos, né? Então, ele colocou ali, a gente vai ver anteriormente ali nos slides, que o primeiro desafio, então, era a gente ter, basicamente, compreender que o jogo é um sistema. Então, a gente falou bastante no último encontro sobre o que era o jogo ser um processo sistêmico, e começamos a entrar na segundo item importante, que era expertise, né? Quanto mais o professor, o pedagogo do esporte, conhecer a tática e técnica, né, a lógica do jogo, tanto estrutural como funcional, melhor será a forma de aplicar o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí a gente começou a trabalhar com os 3 elementos básicos dos jogos desportivos coletivos, né? Esses referenciais são do professor doutor em pedagogia do esporte francês Cláudio Baillet, né, que são uma referencial da década de 70, mas que o principal obra dele, além da publicação da década de 70, ela foi bastante difundida aqui no Brasil em 1994. E, juntamente com o referencial do Júlio Garganta, que é um professor, doutor em pedagogia do esporte da Universidade de Porto, né, em Portugal, juntando esses 2 referenciais, né, então, o Cláudio Bayer falando sobre os 6 aspectos, os 6 elementos comuns para que o professor compreenda que tem nos jogos desportivos coletivos, e o futsal é um jogo desportivo coletivo, né, que são comuns a todos eles, então o futsal, o basquete, o handebol, né, então conhecendo cada um deles é um fator importante, mas juntando com o referencial do professor Júlio Garganta, né, em que ele fala de um determinado conhecimento declarativo, ou seja, quanto mais o pedagogo, quanto mais a criança que pratica o esporte conhece sobre o jogo, melhor será o desempenho dela na hora de aplicar as atividades. Então, o conhecimento não é só psicomotor, o conhecimento não é só motor, ele é também um conhecimento cognitivo, ou seja, um conhecimento declarativo do jogo. E aí a gente começou a discutir na semana retrasada, com eu e o Marcelo, depois na semana passada, eu, o Marcelo e o Igor, os itens fundamentais, né, dessa lógica, se a gente tinha, foram 2 perguntas. A primeira, se o professor tinha noção, se ele tinha o costume de ensinar esses conceitos numa situação teórica durante a aula, né? Quando eu falo teórico, conversando com os alunos, trazendo exemplos concretos para eles. E aí a gente falou sobre a bola, falamos sobre a necessidade da criança construir também uma percepção cognitiva do espaço do jogo, e falamos também sobre as metas no caso as goleiras, né? Então tem um gol que eu defendo e um gol que eu ataco. Agora a gente vai progredir, né? E aí as regras, né, como mais um dos componentes da lógica do jogo, né, elas também vamos usar um referencial do professor Wilton, doutor em pedagogia do esporte da Unicamp, professor Wilton Carlos Santana, que trabalha na Universidade de... Karen, desliga a máquina, por favor. Na Universidade de Londrina, no Paraná, né, em que ele diz que as regras do jogo, né, elas devem ser ensinadas, quem deve ter essa incumbência é o professor, é o educador, não é o juiz que tem que estar explicando para as crianças no dia do jogo as regras, né? E aí passa, então, uma necessidade pedagógica da gente começar a falar, a orientar os alunos em momentos não só jogados de explicar as regras, mas ter alguns momentos também, antes do início da aula, na conversa inicial, e alguns momentos também para falar um pouquinho sobre as regras do jogo, né? Então, as regras vão determinar a maneira de jogar a bola, informam as crianças da sua conduta face aos adversários,
a criança começa a entender as dimensões da quadra, começa a entender por que jogam 5 para cada lado, né? Por que não jogam 6 para cada lado, porque a regra do jogo, ela foi determinada que são 5 para cada lado, né? Ele começa a entender a duração, que o jogo tem um tempo inicial e um tempo final, e ele começa a entender as sanções, as regras, não pode botar a mão na bola, não pode empurrar, não pode uma série de regras que vão determinar o que o jogador, ou a criança, ou o praticante, pode ou não pode durante o jogo. Então, pegando esse gancho, pessoal, de 3 referenciais. Então, Cláudio Baie, falando dos 6 itens básicos do jogo. Júlio Garganta, falando da necessidade do conhecimento declarativo. E o Wilton Carlos Santana falando que o pedagogo do esporte deve ensinar esporte. Pegando as 3 referenciais, a pergunta vai passar por vocês 3 agora, né? Então, tentando trazer as referenciais de vocês, que não precisam ser só na Escola Bola na Rede, mas de um costume que vocês têm ou costumam não ter. Vou começar pelo professor Gustavo, Gustavo, na tua aula atualmente ou anteriormente, tu tem o costume de, em algum momento da aula, explicar as regras para as crianças em algum momento ou durante o jogo? Como é que tu te coloca atualmente sobre esse processo de pensar em orientar as crianças em relação às regras do jogo? Por favor, professor Gustavo. Eu acho que mais no momento do jogo mesmo, que a gente... eu acabo falando mais no momento do jogo. Mas, enquanto tu falava, eu me lembrei de uma situação que a gente passa ali não só ali no colégio, no Bola na Rede, no Monteiro, mas acontece também em outros lugares, mas ali no Monteiro especificamente, que é a questão, quando entrou na questão das dimensões ali, eu me lembrei da questão do lateral, né? Então, assim, como eu trabalho muito com o nível A e maternal, trabalho com os menores, a gente tem a questão da bola, às vezes a gente não faz o lateral, né? Porque eu dou aula muito naquela quadra lá dentro do salão, então não tem como tu fazer o lateral ali, né? É muito estreitinha a quadra. Vocês estão me ouvindo? Estou escutando, tá muito bom. A quadra é muito estreita, então a gente acaba não fazendo lateral. E relembrando outros anos, isso, claro, no momento ali é o melhor que a gente tem para fazer mesmo, não fazer a cobrança do lateral, porque senão não sai jogo, mas atrapalha um pouquinho depois no momento deles entenderem, quando eles trocam de quadra, para eles entenderem, pô, né, tem lateral, né, eu jogava sem lateral, então eles usavam, inclusive, antes o auxílio da parede ou da rede, né, não tinha essa preocupação em a bola passar, né, pelo lado, porque eles sabiam que a bola ia bater na parede ou na rede, ia voltar para ele, e depois quando eles trocam, ou às vezes a gente tem que usar outra quadra, onde tem a linha, e daí fica difícil para eles entenderem, e daí a gente tem que reforçar mais essa questão das dimensões, né, lembrar eles que o espaço de jogo é aquele ali, né, e que eles têm que respeitar aquele espaço. Então, enquanto tu falava, eu me lembrei bem disso, assim, foi o que eu mais me lembrei. Eu talvez seja uma dificuldade, não dificuldade, mas algo que a gente tenha que reforçar mais, que eu procuro reforçar quando tem essa transição, porque eles não estão acostumados com o lateral, esses pequenos. Então, a gente tem que reforçar bastante essa parte na hora do jogo, né, das dimensões da quadra e tal. Eu acho que isso é o principal, assim, porque as outras regras a gente também passa, mas eles aprendem mais rápido, parece. E isso é algo que eu vejo que, como eles estavam acostumados a não ter esse lateral, né, a poder jogar pelos lados livremente, eles acabam tendo essa dificuldade de não deixar a bola sair pela lateral, né? E a bola fica saindo muito pela lateral. Eles estavam acostumados a não ter o lateral, né? Então, me lembrei mais foi disso, assim, me lembrei bastante enquanto tu falava. E muito bem colocado, Gustavo. Eu achei, quando começaste a falar, em algum momento eu comecei a ficar um pouquinho, eu digo, preocupado, mas depois tu conseguiu dar conta de todo o conceito pedagógico, né? Quando começou a falar que os alunos jogavam sem deixar a bola sair, achei num primeiro momento que tu ia dizer assim, eu até acho que isso é melhor, mas não, tu conseguiu, tu manteve
a coerência pedagógica, de defender, sim, que é importante que a bola saia para que a criança possa aprender, né? E tu trazendo isso como uma limitação, realmente, uma colocação, tu traz um referencial teórico que tu valoriza dentro da aula, que é uma intervenção pedagógica necessária para que a criança aprenda o jogo, a bola tem que sair, a criança tem que parar de jogar, porque senão ela acaba se condicionando de forma errada, tu colocaste muito bem, e aí tu sinaliza uma situação que é uma situação de fragilidade nesta quadra específica da nossa aula, que é uma fragilidade estrutural que atinge o processo pedagógico, né? Porque o ideal, evidentemente, claro, eu conheço a quadra ali, ela não tem condições de ter bola saída lá nas laterais ali, né? Isso é uma limitação, né? A estrutura nos traz uma limitação pedagógica. E como tu tem essa transição do maternal para o nível A, tu ainda já consegue notar o quanto isso depois tem que ser revisto para poder ser corrigido, né? Então, como tu é o professor tanto do maternal 2 como do nível A, tu já conseguiu pedagogicamente, né, na tua percepção de educador, perceber que isso é um processo que tem que ser corrigido depois, porque as crianças se condicionam a jogar, como tu falou, dar um toque na parede e continuar jogando, né? Então, é um apontamento muito importante que tu traz, Gustavo, para a gente pensar, né? Para a gente pensar, porque realmente aquela quadra ali, ela traz uma limitação estrutural que se traduz numa limitação pedagógica, né? Então, uma colocação muito importante, por isso que os nossos encontros, eles não ficam só aqui, né? Eles têm essa pretensão de procurar trazer também soluções para os nossos problemas pedagógicos. Vamos pensar, quem sabe, né, Gustavo? Quem sabe a gente vê a possibilidade, quando a quadra do lado estiver liberada, quem sabe também poder propiciar para as crianças do Maternal 2, se possível, que elas possam ficar na quadrinha do lado ali, se não estiver sendo utilizada, né? Para a gente poder tentar amenizar essa situação. O que tu acha? Enquanto eu estava ouvindo ali a tua apresentação, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque é claro que a gente se preocupa durante o jogo em passar as regras o tempo todo ali, né? Sempre tem alguma coisinha que tem que lembrar. Mas as outras regras, parece que eles pegam muito rápido, né? E aprendem muito rápido, e a gente até não precisa ficar falando em outras aulas, repetindo. Mas essa questão do lateral ali, eu percebo que é uma questão que a gente tem que ficar, que a gente mais tem que ficar cuidando. E principalmente quando tem essa transição, porque eles acabam se habituando, né, a jogar sem o lateral. Então, foi a primeira coisa que eu me lembrei, assim, que eu acho que quando tem essa transição é o momento que eu mais tenho que conversar com eles, é quando a bola sai, né? Porque até não só para lembrar eles que tem um lateral, mas para evitar deles ficar deixando a bola sair toda hora. Porque senão, se a gente não fica lembrando, parece que eles deixam a bola sair toda hora daí. E daí o jogo não flui, né? Então é mais por isso também. Não é só para evitar, para eles conseguirem evitar que a bola saia tanto, né? Porque senão a bola fica saindo toda hora. Não, perfeito, muito bem colocado. Parabéns, professor Gustavo, muito bem colocado. Professor Marcelo, então agora a pergunta é direcionada a ti, por favor, professor, né, da tua experiência como pedagogo do esporte, como orientador de escola de futsal, de crianças, né? Qual a tua visão, qual a tua experiência, qual a tua intencionalidade pedagógica em relação ao momento ou os momentos que tu tem a intencionalidade de ensinar regras para as crianças durante as aulas? Por favor, professor. Eu comecei a introduzir as regras o ano passado, né, a partir do ano passado. Até então era como o Gustavo disse, em situações do jogo, alguma dúvida do aluno, algo que eu não sabia, alguma situação que te marcava, e aí tu via que o aluno ficava perdido, ou até mesmo ele perguntava por quê, algo assim, aí a gente explicava, né. Mas parando para pensar e para lembrar também de quando eu fazia escolinha e coisa e tal, realmente a gente nunca aprendeu com o professor na parte da conversa, na parte inicial, ou até para finalizar a aula. Nunca se houve essa conversa sobre regras. Era sempre em questão de situação de jogo. Bota a mão na bola, um pênalti, algo assim, né? Então a gente sempre aprendia jogando. As regras a gente podia jogando. Ou então observando pela TV, alguma coisa assim, mas ter o embasamento, conhecer detalhadamente a regra do futebol, a gente desconhecia, né? Às vezes até surgia algo mais
complexo, alguma regra mais complexa, e a gente ficava, isso aí, eu nunca pensei que essa regra era assim e tal e tal. E uma coisa também que chama atenção, que acontecia bastante, sim, quando o aluno era novo, tanto no primeiro ano, ou ali quando eu pego o nível B, né, era a questão da lateral, mas de uma forma diferente, o aluno às vezes chegava e cobrava com a mão, porque ele via no campo, né, então ele às vezes pegava a bola e queria cobrar a bola com a mão. A partir do ano passado, que a gente começou a introduzir a questão das regras, não aconteceu mais, né? Então a gente explicava direitinho, uma forma lúdica, pegando as regras mais simples, né, para ir introduzindo para o aluno. E não aconteceu mais, sabe? O que pode acontecer, às vezes, um aluno entra no meio do ano, ainda não teve a experiência ali de conhecer as regras com a gente, aí pode vir a acontecer, mas caso contrário, não. Né? E também, mais a questão da lateral, ali na quadra grande, a quadrinha pequena que a gente pegava, né, alguns anos atrás, a gente também liberava, na parte da grade ali, pela quadra ser menor, né, a gente liberava a lateral, podia jogar pela grade, né, e depois disso o jogo ficava tumultuado, eu nunca gostei, mas como o espaço era pequeno e comparado a outra quadra, e aí os alunos pediam muito, a gente sempre deixava ali, mas ficava um jogo tumultuado, né, e acabava que de uma certa forma influenciava nas outras regras, né? Como questão de falta, alguma questão mais específica do momento ali. E aí, a partir do momento que a gente começou a introduzir as regras e limitar aquele espaço, então, olha, a bola saiu, é lateral, a organização do jogo, o entendimento dos alunos realmente elevou o nível, né? Fica bem melhor para eles, o jogo em si, né? Traz um monte de questões significativas, Marcelo. Vou aproveitar o teu gancho e perguntar para o Gustavo e para o Francisco. Eu já vou responder já por mim, depois vou escutar o Gustavo e o Francisco. Eu também, Marcelo, não me recordo na minha iniciação esportiva e na minha vida de futsal inicialmente, de alguém ter me ensinado alguma regra. E aí queria saber do Gustavo e o Francisco se como jogadores, né, como iniciantes de futsal, eles tiveram essa experiência do professor explicando regras do futsal ou do futebol. Não, eu também não tive, prof. A experiência que eu tive era mais jogando mesmo. A gente aprendia jogando. Acontecia alguma situação, alguém recuava uma bola pro goleiro, o goleiro pegava na mão, o professor já parava, não, agora é tiro livre. Daí todo mundo, não, como assim tiro livre? A gente nem sabia muito as regras, né? O professor mais que introduzia. E eu acho muito importante esse trabalho que a gente faz, que antes, quando a gente reúne os alunos antes da aula na conversa inicial, gente, pessoal, vamos falar hoje um pouco das regras do futsal, porque isso vai martelando na cabeça deles e isso entra de alguma forma, né? Falando, bola saiu, a bola tem que sair toda, limitando limite, que não tem limites de substituição, esse tipo de coisa no jogo, que não pode recuar para o goleiro, e eu acho super importante. Enquanto o Marcelo falava, eu me lembrei também que de um tempo para cá, a gente tem, eu falei mais específico do jogo, né? Mas realmente, mesmo trabalhando com os pequenos, a gente já introduziu isso desde a parte inicial, na verdade, né? Naquela conversa, na rodinha, a gente já tem muitas vezes que no meu plano de aula eu já coloco para falar de regras também. Então, até na hora eu fui mais para o jogo, mas eu me lembrei que já há algum tempo a gente tem introduzido isso também na parte inicial da aula, ali, né? na rodinha já. Tinha até me esquecido, ouvindo o Marcelo falar, eu me lembrei que a gente não está falando sobre regras só no jogo, né? A gente vem falando desde o início da aula, a gente já vem falando também sobre regras. Perfeito, Gustavo. E aí, dentro do que o Marcelo nos propõe, me veio na cabeça uma possibilidade de não só nós quatro, como a grande maioria da nossa geração e da geração posterior à nossa, ter passado por uma situação dessa e me estimulou a criar uma hipótese que talvez, só uma pesquisa científica poderia comprovar isso, né? Mas talvez uma hipótese de tantas reclamações de arbitragem de pessoas da nossa idade, da geração anterior, né, posterior, talvez sejam pelo desconhecimento mesmo da regra, né? Muitas vezes a regra, é assim mesmo e pronto, mas a gente vai estudando devagarinho as regras ali, né, do futsal, e vai vendo que tem muita coisa que às vezes nós mesmos tínhamos dúvida, né? Eu vou usar uma ilustração de um jogo profissional de vôlei que eu vi agora na quarentena, tá tendo muitos jogos
de históricos, né? E ontem eu vi um jogo que era Brasil e França, era o último jogo da fase classificatória das Olimpíadas aqui do Brasil. Quem ganhasse classificava para as quartas de final, quem perder estava eliminado. Então, esporte profissional, né? E aí, num ponto decisivo do primeiro set, estava empatado o jogo, o Brasil estava com um ponto na frente, a França faz um ataque o Brasil faz um ataque e a bola cai muito próximo da linha, né? E os franceses deram conselho, não, foi fora, né? E aí foi para aquele telão, né, para assistir, né? E aí, pessoal, por incrível que pareça, a bola estava talvez a 1 milímetro da linha dentro, para fora, a 1 milímetrozinho da linha ali, mas era uma coisa quase imperceptível. Mas como era o instrumento tecnológico mostrava que estava tocando na linha 1 milímetrozinho, a bola foi considerada dentro. E mesmo assim, o treinador da França quase invadiu a quadra. Não, que absurdo, né? Então, para vocês verem como as regras, elas se é 1 milímetro na linha, tocou um pouquinho na linha dentro. Então, não tem essa discussão. Assim como a bola no futsal, para ser gol, tem que entrar toda. Isso é uma discussão que volta e meia durante as nossas aulas ou jogos. Às vezes o aluno diz, não, professor, entrou, não. Quem vai definir, e aí definindo quem é que regra isso é o professor ou o juiz no dia do jogo. Se ele não percebeu que a bola não entrou completamente, não é gol. Então, eu acho que isso é um fator importante, né? Na fala tanto do Marcelo como do Gustavo agora, né? Mais um processo de evolução, né, dos nossos estudos. Parecia uma coisa tão clara, tão boba, né? Ou tão singela, ensinar as regras para os alunos, mas isso é uma coisa que se deixamos passar durante muito tempo, e com as falas do Gustavo e as falas do Marcelo, elas se fortificam que a gente tem a gente incorporou isso no nosso trabalho, e o Marcelo, inclusive, traz uma série de benefícios que isso trouxe para a compreensão e para a qualidade do jogo. Inclusive, o Marcelo, ele percebia que o jogo, quando deixava a bola aí na parede, ficava tumultuado, né? Isso também vai contra a lógica do jogo, né? Influenciava em outras regras, o Marcelo traz também muito positivamente. Então, para a gente ver que quantos detalhes, por isso que eu sempre digo para vocês, quanto mais eu estudo futsal ou pedagogia do esporte, mais eu vejo que eu tenho que estudar mais, porque nós temos que estudar mais, porque são muitas inter-relações de conhecimento em relação às regras, em relação às características biopsicossocial das crianças, em relação à parte tática do jogo, são muito, as relações com as famílias, a relação comercial da escolinha, são muitos fatores que precisam sistematicamente estar sendo estudados. Professor Francisco, por favor, eu queria ouvir agora a tua manifestação, né, tu já falou que é a favor, mas eu queria saber se nas tuas aulas, né, não só no Bola na Rede, tu tem o costume de se preocupar em introduzir pedagogicamente esses conceitos dentro das tuas aulas, por favor, professor Francisco. Sim, professor, sim. Acho que eu introduzo bem, acho, no início na aula, da conversa inicial ali. Eu passo, ainda mais para os menores, né, é necessário para os menores. Ali pego o quadrinho que não está desenhado, pego o quadrinho em branco, mostro as linhas, faço eles me mostrarem as linhas. Qual linha é a linha de fundo? Qual linha é a linha lateral? Daí pergunto quantas áreas tem no futsal, se o goleiro pode pegar com a mão, se os jogadores podem entrar na área, se os jogadores não podem entrar. O que acontece quando sai a bola na linha de fundo, o que acontece quando sai a bola na linha lateral. Isso é importantíssimo para os pequenos, né? E ficar frisando no jogo, né? Eu me preocupo bastante, assim, com frisar no jogo. E nos pequenos, até não, assim, número de faltas, exceder o número de faltas, mas, assim, nos maiores, a partir dos 10, 12 anos, também é importante, né? As situações do jogo, se, por exemplo, um time tá fazendo muitas faltas para quebrar o ritmo de jogo, que, assim, eles podem pegar mais a malandragem do jogo, assim, com o passar do tempo, né? Assim, pequeno é meio difícil eles pegarem essa malandragem do futsal de fazer falta, de trocar os jogadores, mas essa malandragem de jogo eles vão pegando, é natural. E quando forem mais velhos, o professor é essencial, eu acho, a gente ter essa intervenção de falar, não pode fazer o número de faltas, senão vai ter o tiro livre. O futsal a gente pode trocar, mas falar para os jogadores não chegar muito forte nos outros, que pode incitar meio professor na cabeça deles, né? O professor tá
tá falando para mim, dá até o final que vai ter outro para jogar, vou chegar forte. Não é isso. A gente tem outro para jogar, mas a gente tem que sempre respeitar a integridade do adversário. Acho super importante isso. Marcelo, Francisco também, professor, também traz uma série de situações. Quanto mais a gente vai oportunizando, que vocês vão colocando para fora o conhecimento de vocês, a gente vê o quanto a gente tem que cada vez mais incentivar eu vejo agora nós conversando aqui, lembrando alguns seminários que a gente fez, que quase monólogos, né, que eu ficava lá 1-2 horas falando, e a gente aproveitava alguma coisa, mas não aproveita tanto quando a gente consegue ter essa interação, né? A diferença, assim, vocês me trouxeram uma série de fatores aqui que me ajudam também como orientador do processo a pensar e repensar, né? É uma diferença muito importante, por isso que eu reforço que a aprendizagem no futsal se reforça mais ainda, ela se solidifica na relação do sujeito com o objeto, ou seja, a criança e o jogo, né? Não é a criança e um exercício analítico fora do contexto de jogo, né? Então, acho que isso vai se reforçando, mas Francisco traz uma coisa importantíssima do processo pedagógico, do conhecimento do jogo, na parte de cognição, né? De etapas de fase de cognição. A criança, pelo menos até os 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, segundo Piaget, ela ainda está num processo de percepção, de conhecimento, de maturação cerebral, num nível concreto, né? Então, ela não consegue criar imagens mentais, um futuro acontecimento dela, se imaginando jogar ainda. Ela consegue, no concreto, aprender. E quando tu traz para a gente, por isso que eu acho que é importante sempre fazer esse contraponto, teoria e prática, quando tu traz para a aula, tu tem a preocupação de ensinar as regras, pegando o campinho, mostrando a linha, fazendo a criança mexer também ali com a caneta ali, né? E isso é uma qualidade, de um cuidado, de um pensamento pedagógico que respeita a etapa cognitiva da criança, né? Então, é fundamental. Depois, lá com 11, 12 anos, que a criança consegue desenvolver o pensamento dedutivo hipotético, ou seja, ela consegue se imaginar não jogando, né? Ela consegue se colocar em outro momento não jogando, bom, aí a gente consegue avançar no processo pedagógico. Por isso que muitos pais, às vezes, querem treinar equipes de criança e não têm essa habilidade, porque eles não têm esse conhecimento, porque eles querem pegar um campo magnético e fazer com que a criança pense em situações futuras, aí tu vai correr aqui, e aí quando o cara pensar e te dar o passo, se desloca, e quando a criança não consegue entender isso, ele dá xinga a criança, né? Então, é verdade, prof. Né? Então, esse pai, esse uma professor... situação que eu vejo muito, prof. Desculpa pode falar, prof. Mas eu vejo muito, assim, os pequenos, os pais, a bola nem chegou na criança, o pai já tá falando, domina, passa, toca. A criança nem percebeu que a bola chegou no pé dela, ela tá vendo o jogo, ela tá olhando ao redor dela, percebendo que a bola tá chegando nela, e o pai já quer que ela domine, toque, drible, né? Não tá respeitando a etapa da criança, né? Até te digo o seguinte, Francisco, se isso fosse uma característica só dos pais, eu acredito que se justificaria, mas nós temos muitos professores que não estudam o processo de desenvolvimento epistemológico e genético de Piaget, né, que é uma coisa básica de conhecimento, né, para poder compreender as etapas de desenvolvimento. Então, eu não posso estar fazendo uma previsibilidade. Olha, quando o teu colega jogar a bola lá para a linha lateral, tu vai fazer um deslocamento em diagonal para... Pô, a criança não vai nem conseguir se imaginar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a partir dos 11, 12 anos de idade, a gente tem que se apoderar do conhecimento de evolução tática do futsal, né? Não é, são etapas, né? E a gente tem que evoluir, né, no conhecimento tático, porque aí os alunos mais velhos, para poder evoluir, precisa que o professor estimule, aí sim, esses pensamentos dedutivos e hipotéticos, né? E vou usar um exemplo em cima do que o Francisco trouxe, muito bem colocado, né? Porque assim, Francisco, que como educador, a gente vai escutando palavras e quando elas aparecem, assim como no primeiro momento ali o Gustavo comentou ali a situação da saída de bola e fiquei esperando como é que ele ia resolver aquele problema que ele se colocou, né? Não, então a bola saiu, daqui a pouco eu pensei que ele ia dizer, eu até acho certo que continue saindo, não, mas ele já, não, isso não ajuda. A mesma coisa quando tu começou a falar da malandragem no futsal, eu comecei a me preocupar, mas tu, sabiamente, com conhecimento pedagógico, como pedagogo do esporte que tu está se tornando, tu conseguiste fazer a comunicação que tu queria dizer, mas tu já deixou muito claro, olha, mas lá adiante tem que deixar claro para eles que a gente é contra essa situação de estar lá fazendo, entre aspas, malandragens, matando o jogo, dando pontapé nos colegas.
Maravilha, Francisco. Eu não vou citar o nome do professor aqui, porque seria uma situação antiética. A gente teve um caso, o ano passado, de um professor que trabalhava conosco na nossa equipe adulta, né? Um professor e que defendia que a nossa equipe deveria, para não deixar o adversário se sentir superior a gente, não ficar nos humilhando na quadra, tecnicamente ou taticamente, que a gente deveria estourar o número de falta no pontapé nos caras, né? Então, aí a gente tentava, dentro do processo, dizer a esse pedagogo que não, que o futsal tem uma regra e tem 2 erros nessa colocação. Primeiro, tem 2 regras. A partir da quinta falta, toda falta sem barreira, ou vai para a linha dos 10 metros ou na cara do gol, isso vai prejudicar a equipe. E, ao mesmo tempo, isso foge de uma situação ética, né? Então, mais do que nunca, Francisco, parabéns em conseguir a gente ter esse pensamento pedagógico, isso leva para frente o nosso conhecimento e isso qualifica as nossas ações. Muito bom. Bom, vamos passar agora, então, pessoal, para o segundo item tão importante quanto, né? Desculpa, o segundo item de hoje, né? Só lembrando que a gente já falou sobre o elemento de componente bola, já falamos sobre espaço, já falamos sobre meta, já falamos bastante agora sobre regras, e agora vamos pensar um pouquinho na nossa problemática em relação aos colegas. Então, segundo o Cláudio Bayer, né, os colegas são outro componente comum dos jogos desportivos coletivos. Então, a criança joga com os outros em função de um objetivo comum. A troca, entre parênteses, a cooperação, efetua-se essencialmente de maneira instrumental, por intermédio da bola. A colaboração interindividual assenta principalmente na comunicação motora. O jogador deve compreender o outro e suas interações ao nível da corporalidade, né? Então, eu acredito que aqui temos 2 perguntas que vão para todos vocês, para a gente pensar num primeiro momento, tá? A primeira pergunta, num primeiro momento, é se vocês têm o costume de problematizar para os alunos, desde cedo, que o jogo de futsal é um jogo de esporte coletivo e que todos devem ter um objetivo comum, né? Qual é o nosso objetivo comum? Bom, o nosso objetivo comum é buscar vencer a partida, fazendo mais gols com o adversário, e para que a gente consiga esse objetivo comum, quando a gente estiver com a bola, a gente deve trabalhar a bola, deve progredir com a bola e finalizar, e quando a gente estiver sem a bola, todos devem retornar para marcar. Então, a primeira pergunta é se vocês têm esse costume de trabalhar com esse conceito, né? Tu vê que é um conceito bem mais amplo, né? Eu falei, não era só falar um objetivo comum, tinha mais uma série de conceitos dentro dele, né? E o segundo item que eu gostaria que vocês comentassem é se vocês têm o costume de fazer as crianças pensarem que a comunicação corporal, ou seja, a comunicação do jogo se dá pela bola, que eu tenho que estar o tempo inteiro olhando o contexto geral que o meu colega está fazendo para poder compreender o que ele está fazendo corporalmente para poder jogar. Tá? Então, essas seriam as 2 perguntas. Então, a primeira é se existe um costume, né, e em que momento isso acontece, de trabalhar com eles. Olha, pessoal, qual é o nosso objetivo comum no jogo? E 2, se vocês têm esse costume também de pensar em problematizar com os alunos essa situação de perceber que o jogo é muito mais comunicado corporalmente do que muitas vezes verbalmente. Então, vamos começar o contrário agora, começar pelo professor Francisco. Então, professor Francisco, pensando nesses 2 itens, gostaria de te escutar, professor, em relação a esses 2 conceitos, por favor. Prof, eu acredito que eu abordo, assim, neles antes do jogo, né? Antes do coletivo ali, porque eu gosto muito de trabalhar com o sistema aquele 3-1 jogando atrás da linha da bola, né? Esperando meio erro do adversário, assim, vamos dizer, né? E nesse sistema, basicamente, é isso, né? Eu pego a prancheta ali antes do jogo e falo, pessoal, todo mundo vai atacar pro mesmo lado. Quando a gente pegar a bola, tem que ter um jogador de meio, um jogador de apoio, um jogador de fuga. Sempre nesse mesmo sistema. E sempre deixando bem claro que a gente tem que olhar a bola, né? Os jogadores têm que estar perto, a gente tem que ter sempre o time bem compactado, sempre fazer o balanço certinho. Eu mostro para eles, quando cair a bola no ala, nosso outro ala, quando a marcação meia quadra, o outro ala desce na meia quadra, o ala da frente vai dar o combate lá na frente, o pivô fecha o meio, o fixo acompanha.
E é basicamente isso, né, prof? E como é que era a segunda pergunta mesmo, prof? Desculpa. A segunda pergunta está ligado a tentar fazer com que eles pensem que a comunicação do jogo é uma comunicação corporal. Olha, tu tem que estar de cabeça erguida quando tiver com a bola, para poder perceber o deslocamento do teu colega, para te poder passar a bola para ele. E aí, quando ele recebe, ele também direciona o olhar para poder perceber que está correndo. Então, essa comunicação corporal entre o jogador. Sim, eu sempre falo, sempre deixo bem claro para eles, tem que passar e andar, passar e andar, que é basicamente isso, né? Que eu acredito que se o jogador ele pega a bola, ele passa e anda para procurar a bola, para buscar ela, não se escondendo do jogo, ele sempre vai estar disponível assim, né, pro jogo, né? Pro companheiro, né? Porque basicamente futsal o jogador ele não pode passar muito tempo sem tocar na bola, tá? Sempre ele vai estar ali fazendo alguma ação no jogo, ou marcando, ou criando uma oportunidade ofensiva, né? E eu também falo para eles, assim, eu falo bastante experiências assim que eu tive para eles, né? Uma coisa que eu lembro bastante é que a gente jogava, quando eu jogava na CEP, lá a gente jogava 3-1 e 2-2, né? Quando abriu o 2-2, eu lembro até do som da rolada da bola, que quando a bola rolava rápido daquele jeito, quando o ala dava rolada daquele jeito, eu podia dar o corta-luz que dava tempo que ia ter um companheiro do lado, né? Então isso a gente vai passando para eles, que vai se conhecendo, que com o tempo, né, tem que conhecer o colega, tem que sempre perguntar pro colega, qual pé tu chuta, como é que tu gosta que te rolem mais, que rolem mais para cá, mais pro lado. Isso dá entrosamento pro time, dá entrosamento pros colegas, né? Acho que isso é bem importante. Eu vou passar, eu vou avaliar. Eu vou comentar aqui, começando do fim para o começo, tá? Eu gostei muito dessa tua última orientação de comunicação e pensar como o outro colega gosta de receber a bola, qual é a perna que ele usa. Eu achei uma colocação excelente de tentar problematizar dele. Olha, teu colega chuta com a direita, tu sabia que ele chuta com a direita? Com essa perna que ele chuta, se tu der o passe sem perceber a perna que ele chuta, não vai vir a bola com tanta qualidade. Isso é uma forma de estimular o pensamento. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Francisco, tu tem uma preocupação, e isso é fundamental como pedagogo, e tu, num prazo de 2 minutos, tu falou uma série de conceitos táticos importantes, o jogar sem bola, o se deslocar para receber, né? Tu tem uma preocupação de construir uma unidade pedagógica, que tu já estruturou um conceito ali, provavelmente está falando dos alunos do 5º ano nessas orientações, não é isso? Sim. Então, claro, bem adequado para a idade. Olha, o sistema de jogo usa esse, tu constrói com eles uma unidade, uma série de combinações. Mas uma pergunta que eu te faço: tu passou para eles uma série de orientações excelentes. As ferramentas pedagógicas passam por orientações, demonstrações, instruções, mas também passa pelo processo de problematização. E aí eu te pergunto, durante essa tua explanação, dessa tua estruturação de unidade tática do time, em algum momento também usa a ferramenta de problematizar situações, fazendo que os alunos pensem. Então, por exemplo, pessoal, nós vamos iniciar um processo de marcação agora contra a equipe do Daniel lá, que joga saindo 4 em linha. Vocês têm alguma sugestão de como a gente pode marcar, coisas assim, de problematização das situações, sem só dar orientações? É essa pergunta que eu queria te fazer. Sim, eu faço perguntas para eles antes do jogo, né? Eu mostro situações, né? Boto o adversário no 3-1. Falo, por exemplo, a gente vai sair jogando meia quadra. Mas se o adversário puxar o 4 em linha e sair 2 jogadores e eles ficarem no 2-2, o que a gente pode fazer? Daí eu peço para algum do time levantar a mão. Eu tenho uma ideia. Ele vai no quadro, é um por vez, né? Eu tenho uma ideia. Eu falo, é isso, acho que a gente devia todo mundo apertar, a gente devia dois fazer marcação, pressão e dois ficarem no campo de defesa. E eu vou vendo o que o time entende melhor, que eles percebem melhor do jogo, né? Porque aqui não adianta o educador, eu acredito nisso, né? Não adianta o educador ele querer só despejar o conhecimento, né? Vai lá e marca, vai lá e aperta na frente. Eles que têm que conhecer o jogo, eles que têm que perceber quais são os momentos adequados, né? E eles só vão perceber isso jogando, né? Tendo a eles próprios as experiências. Muito bom, Francisco. Eu gostei muito do teu questionamento. O que a gente pode fazer? Eu acredito que a gente deve ter um equilíbrio entre um processo de orientação. Sim, nós como
como o membro da equipe mais experiente de conhecimento, a gente deve transmitir também alguns momentos da nossa experiência, as nossas sugestões de resolução de problema, mas também a gente deve fazer com que eles achem as soluções, que eles procurem resolver problema, quanto mais problemas eles sozinhos resolverem, melhor. Agora, o único cuidado que a gente tem que ter, na minha opinião, é cuidar os extremos. Então, como tu coloca muito bem, olha, não é da minha índole fazer com que dê tudo pronto para os alunos. Eu dou orientação, mas eu também problematizo. Mas eu também acho que a gente não pode ir para o outro extremo. Então, o cara chega ali, o tempo inteiro, ó, pessoal, o que a gente faz agora? E agora? O que nós fazemos? E agora? O que a gente já dá? Só um pouquinho. Então, existe um pedagogo constituído ali que pode usar as ferramentas que ele tem. Uma hora eu vou usar a ferramenta problematizante, uma hora eu vou demonstrar, né? E a gente faz isso às vezes, né, Francisco? Pessoal, só um pouquinho. Professor, vem com a bola para cima de mim, deixa eu mostrar uma posição aqui de marcação. Não fazemos isso, Francisco, volta e meia? Sim, a gente faz muito isso, professor. Então isso aí também é uma ferramenta. Demonstrar é uma ferramenta. Perguntar para o aluno uma ferramenta. Sugerir é uma ferramenta. Ou quem sabe a próxima vez que tu for chutar, procura levantar a cabeça. Talvez tu ache uma opção de um cara de um segundo pau para finalizar. Então, acredito que o pedagogo do esporte deve usar as 4 ferramentas. As 4 ferramentas são promissoras, né? Muito bom, professor Francisco. Vamos agora para o professor Marcelo. Então, por favor, professor Marcelo, dentro dessas 2 temáticas aí, queríamos te escutar um pouquinho para a gente poder aprender um pouco contigo também, professor. Vamos lá. Dentro, acho que dessa lógica, acho que é a mais difícil de se trabalhar, né? Principalmente porque eu pego ali os menores, pessoal ali do nível B, né, no primeiro ano, e o egocentrismo deles é muito grande, né? Cada um já chega com um objetivo. Ali, aqueles 5 minutos que a gente tem livre, cada um, às vezes, chega ô, prof, hoje eu vou fazer 5 gols. Ô, prof, hoje eu vou driblar todo o time. E aí, nessa situação, a gente tem que trabalhar bastante, né? Então, a gente chega naquele momento do inicial ali, da conversa, como o professor Daniel disse ali, de dar os objetivos do time como um todo, né? Objetivo de atacar, objetivo de defender, não só atacar, daqui a pouco fica 2, 3 lá e só fica só o goleiro aqui. E a gente, dentro disso, a gente tenta explicar a situação. Mas uma coisa que facilita muito, que a gente vem há alguns tempos já trabalhando com eles, é a questão das posições, né? Além de dar o desafio do time como um todo, de atacar, defender, cuidar o nosso gol, tentar fazer o gol na goleira adversária, os desafios de cada posição. Então, o goleiro vai tem esse desafio e esse. O fixo tem esse desafio, esse e esse. E aí eu acho que isso aí complementa muito a situação de conjunto, de time, né? E o problema que eu crio muito com eles na situação é trabalho me fugiu a palavra agora, autonomia, né? Autonomia. Então o capitão hoje ele não é só o capitão que vai lá e tira para o ímpar, ele resolve diversos problemas ali. Por exemplo, ele tem que definir os goleiros, né? Tem a ordem dos goleiros, ele vai lá, às vezes dá aquela confusão, ninguém quer jogar no gol. Aí o capitão me chama, prof, ninguém quer ir, então vamos lá, vamos ver, vai ter que resolver esse problema aí, tu é o capitão hoje. Aí eu vou lá acompanhar o desenvolvimento da situação, óbvio, né? E aí começa lá, e cria aquela autonomia do capitão. Não, então vamos fazer um sorteio para definir. Ou então ele já decide. Não, o primeiro goleiro é esse, o segundo é esse, e assim vai, né? Situações de uma coisa que eu vinha trabalhando há pouco tempo também é perceber quem não está participando do jogo, ou quem não está recebendo a bola, né, durante o jogo. Aquele aluno que está mais deslocado, aquele aluno ou de repente não entendeu a situação do jogo, a gente percebe isso, o capitão percebe isso, e a gente conversa durante o jogo, aquele intervalo ali de troca de time, ou um intervalo para água, eu sempre aproveito esses momentos para ir lá no tal time, o professor vai no outro time e a gente tem essa conversa para ver o que está acontecendo. Situações também que acontecem muito, um time está perdendo já de 3, 4 gols de diferença, dá aquele desânimo, né? Aí a gente conversa, vê o que está acontecendo, qual é o problema do time, por que está levando tanto gol, por que não consegue atacar, por que não consegue defender, né? Orientando e tentando ao mesmo tempo que eles resolvam esse problema, né? Qual é a segunda pergunta? É comunicação motora, né? Isso, essa eu acho bem complicado, assim, de repente até seja uma falha,
mas ali no pessoal dos menores, introduzir. Mas o que eu mais faço é a questão da conversa mesmo, da observação do jogo, né? De o aluno se movimentar, procurar ficar longe da marcação para receber um passe, se tiver uma chance clara, porque tem aqueles colegas que gostam só de passar, né? Então, às vezes, o aluno pega a bola, tá na cara do gol, ele não faz o gol, ele pega e passa para trás para um colega fazer o gol, né? E aí a gente conversa, bom, se eu tô na cara do gol, o que eu faço? A melhor opção, qual é a melhor opção? Fazer o gol, tô sozinho, eu e o goleiro. Então, eu procuro explicar essa dinâmica aí de movimentação, nunca ficar parado, procurar receber a bola, procurar dar o passe, fugir da marcação, como se fosse, eu uso muito uma lógica de pega-pega, né? As brincadeiras de pega-pega. Eu sempre levo na hora da explicação como se fosse uma brincadeira. Ó, lembra do pega-pega que eu não posso ser pego? Então, no jogo é a mesma coisa. Ninguém pode tirar a bola de mim. Tem que sempre procurar não deixar me roubarem a bola. Né? Eu trabalho assim, procuro esse formato. Olha, professores, vocês não tem que começar a se dar conta que, pelo nível de que vocês estão desenvolvendo de estudo e de aula, de prática, olha, comecem a pensar também em começar a socializar esse conhecimento. Eu estou aqui anotando folhas e folhas aqui de conceitos que estão sendo desenvolvidos, em que vocês resolvem, e aí a gente está falando de resolver problemas aqui, os alunos, mas vocês estão resolvendo muito bem as problemáticas que vocês estão criando, né? Que são problemáticas que demonstram que vocês têm um bom nível de conhecimento, não só prático, como teórico, que as respostas vão aparecendo. Talvez a única item eu acho que ficaria legal que vocês começassem a colocar no discurso de vocês também, para pensar também, por que não, em ministrar cursos, socializar o conhecimento. É só, Marcelo, da aula dos conceitos que tu colocou agora, só faltaria colocar alguns referenciais aí, Marcelo, porque tu começa numa primeira problemática, trazendo diretamente uma dificuldade, né, porque as crianças, segundo, né, Piaget, são egocêntricas por natureza, mas é um egocentrismo inconsciente que tu percebe na prática, né, e ao mesmo tempo tu valoriza essa situação do objetivo único, usando como referência para a resolução desse problema, né, a orientação, questões, né, como é que a gente pode resolver essa situação. Tu utiliza, inclusive, uma ferramenta pedagógica ou uma intervenção pedagógica que é trabalhar as posições como a forma de fazer. E eu gostei muito do item que tu usou, desafios de cada posição. Me deu até vontade de jogar quando tu falou sobre isso. Olha, pessoal, vocês sabem que quero ver vocês darem conta dos desafios das posições. Poxa, desafio das posições. Mas o que será que um zagueiro faz? O que será que um ala faz? Às vezes uma palavra ela mobiliza as pessoas, né? E tenho certeza que as crianças, quando escutam, quando tu diz assim, olha, quero ver se vocês vão dar conta dos desafios das posições. Já está desafiando, já tá entrando numa situação que é uma característica da criança querer ser desafiada, né? E aí a criança vai compreendendo que o fixo tem o desafio de marcar, mas também de atacar, o pivô joga mais avançado, mas quando o time perde a bola e volta a marcar, esses são os desafios, né? Cria-se problema, né? A situação de outra intervenção importantíssima do capitão que tem que resolver problemas, né? O capitão que resolver problemas, a gente tem quantas vezes a gente contra adulto que a gente faz uma pergunta para adulto, o cara fica em cima do muro, não responde nada, fica jogando para um e para o outro, não é objetivo nessas decisões. E é a escola que tem esse espaço para isso, né? E quando exercita isso com eles, Marcelo, de tomar uma decisão, olha, agora tu vai ter que dizer quem vai para o gol, quem não vai. Mas então tu vai ter que definir, né? Então é o local, o espaço adequado para a criança tomar decisão é a escola, e a escola desportiva também desenvolve isso, né? O capitão tem que perceber quem não está participando do jogo. Tu cria uma outra incumbência para o capitão, que é a incumbência da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, o tempo inteiro com situações de resolução de problema acontecendo a todo momento, né? E o segundo item também é uma aula que tu poderia ter justificado através do Hilton Carlos Santana, que é a situação de desenvolver o nível de jogo das crianças. Quando tu diz para elas assim, olha, vocês têm que se afastar para receber a bola, não grudar no cara para receber a bola, senão não sai jogo, né? É uma orientação clara e uma preocupação em atingir um nível de jogo melhor. E, ao mesmo tempo, tu utiliza uma situação fundamental, que é
concretizar. Quanto disso para as crianças, e uso o exemplo, olha, que nem quando a gente brinca de pega-pega, isso a criança consegue compreender. E isso ela vai lembrar, brincar de pega-pega ela vai lembrar. E como brinca de pega-pega, e aí ela vai, isso a gente chama de aprendizagem, de transferência de aprendizagem, pegar uma aprendizagem de um jogo e passar para o outro. Né? E aí a gente vai ter João Batista Freire, vai ter o Alcides Scaglia, né? Então, Marcelo, acredito, e professores, acredito que tivemos hoje um espaço de que todo mundo pode botar para fora as aprendizagens. Acredito que o único item que eu acredito que vocês têm potencial para colocar é referenciar essas colocações de vocês, que vão conseguir, não que eu tenha que estar toda hora referenciando, mas isso ajuda muito a fortificar da onde vem esse conceito. Então, a gente tem que estar trabalhando a praxis o tempo inteiro, teoria e prática. Bom, eu vivenciei isso, mas eu também sei que existe um referencial de fulano de tal, e isso vai nos qualificando como profissionais. Então, queria dar os parabéns para vocês. Como o nosso horário está estourando, queria combinar com o Gustavo, para a semana que vem, então, eu anotei aqui para a gente partir, então, iniciar o nosso próximo encontro a partir dos teus referenciais sobre esse tema, pode ser? Pode ser, pode ser. Maravilha, ok? Então, deixa eu tirar aqui as nossas lâminas aqui, voltar para cá, né? Então, professores, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer as contribuições, né? Isso aqui é uma via de conhecimento de duas mãos. Tentei contribuir o máximo possível para poder ajudá-los, mas eu também aprendi muito hoje, né? As colocações de vocês foram muito pertinentes, tá? Estão muito embasadas em prática e teoria também. Então, vamos continuar, né? Vamos dar sequência a esse trabalho, enquanto a gente não retornar para as aulas normais, né? Não se tem uma previsão ainda, vamos conversando, tá bem? Alguma colocação final? Alguém gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Não, acho que é isso aí, Fro. Perfeito hoje. E quanto às referências ali teóricas, eu acho que é uma falha mesmo. Eu leio bastante, tem livros aqui, tô lendo agora, mas eu não consigo ter esse clique de dar a referência. Mas eu acho que com o tempo a gente vai pegando, né? Acho que sim, acho que não é uma falha, Marcelo, é um costume. Começa a relacionar, às vezes, pega uma ou duas ideias, traz para o teu conhecimento, ele vem vindo, porque isso vai te fortificar muito. E vai fortificar o teu conceito, né? Isso fortifica muito o conceito, te dá uma diretriz, e daqui a pouco tu vai encontrar um outro conceito depois que vai ser ou paralelo, ou ele vai ser antagônico, e essas trocas elas vão ser importantes para fortificar como profissional. Ok? Feito, professores. Valeu. Então tá, valeu, professor. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem, professores. Um grande abraço. Valeu. Cuidem, valeu. Cuida aí, hein?